Fala turma, mais um vídeo para o nosso canal Liderança de Resultado, ajudando você que é um jovem líder a despontar e apresentar resultados dentro da sua empresa e continuar no seu processo de crescimento profissional, tá? Hoje a nossa aula da semana vai falar sobre um tema muito interessante para quem é líder, que é viver o presente, tá? Muito de nós acreditamos que ser multitarefa é o segredo para ter sucesso em um ambiente altamente cheio de compromissos, né, como a carreira executiva, mas com essa aula de hoje eu te dou aqui uma solução muito mais inteligente que eu sugiro que você siga. Eu sou a prova viva disso e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa aula. Já dá um like, já curte, né, já passa a seguir aí o nosso canal. Se você ainda não segue, dá essa força pra gente. Toda segunda-feira são novas aulas aqui acerca de processos de liderança, como você pode melhorar sua liderança, crescimento profissional, produtividade, etc. Espero que goste. Existe uma frase atribuída a Santo Agostinho que diz que o ansioso ele vive no futuro, o depressivo ele vive no passado e apenas o sábio vive o presente. E é sobre esse assunto que a gente vai falar e conversar um pouco mais aqui. A nossa aula de hoje é sobre viver o presente e eu vou te trazer aqui algumas dicas para facilitar o seu dia a dia e que você possa ser cada vez mais produtivo e ter uma liderança mais efetiva. Para começar, gostaria de trazer essa imagem e te perguntar: quantas vezes você se viu em situação semelhante? Quantas vezes você estava em algum momento pessoal, curtindo sua família, e você estava ali ligado no seu celular, olhando para um e-mail, respondendo uma mensagem, porque entendia que aquilo era imprescindível e importante para aquele momento? Só que naquela situação, você perde, muitas vezes, uma jogada do seu filho no jogo de futsal dele, que era super importante para ele que você estivesse presente. E aí no outro dia vem esse remorso de você não estava, porque você não estava presente naquele momento tão importante para o seu filho. Só que ele não volta mais. E aí você entra nesse ciclo e você não consegue se desvencilhar desse processo. No fundo, no seu íntimo, você está sempre devendo. Isso é péssimo para o líder. Isso compromete a sua liderança porque você começa a ter redemoinhos mentais e você não consegue sair desse ciclo. Estudos comprovam que estar 100% presente em suas atividades, focando 100% em uma única coisa, te leva a níveis muito mais elevados, tanto no quesito pessoal quanto no quesito profissional. E é sobre isso que a gente vai falar durante a nossa aula de hoje. Muitos no mundo executivo acreditam que ser multitarefa é o segredo para o sucesso. Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas os estudos científicos mostram o contrário. Quanto mais você foca em uma atividade, mais qualidade você dá a ela e com mais velocidade você consegue terminá-la. Ao longo dessa aula, nós teremos algumas dicas para você melhorar a questão de viver o presente e estar 100% conectado naquela atividade que te exige naquele momento. Iremos começar agora pelos níveis de escuta. São 4. Não escuta, ou seja, você está ali, mas está prestando atenção, mexendo no seu celular, fazendo outra coisa, respondendo um e-mail, enquanto seu liderado está ali na sua frente, te fazendo alguns questionamentos. Tá? Então, normalmente, você tem uma dificuldade para responder, você acaba se perdendo ali durante esse processo, e além disso, você transparece para ele que ele não importa para você. Né? Então, isso é um grande problema que muitos líderes, e a gente vê isso acontecer constantemente. Então, há dicas, né? Algumas pessoas, quando eu comento sobre essa questão, me dizem: ah, mas também eu estou ali fazendo uma atividade, eu preciso foco naquele momento, e as pessoas chegam tirando minha atenção. Eu tinha um amigo que ele tinha na mesa dele sinais. Então, se determinada cor estivesse ali, ele usava umas fitinhas, se tivesse uma fitinha vermelha, ele não podia falar. Se tivesse uma fitinha amarela, ele só podia falar assuntos, né, de extrema importância. E se tivesse uma fitinha verde, ele trava livre para qualquer assunto. Então, existem estratégias para que você possa seguir com isso, né, e deixar todo mundo alinhado para que você também não se prejudique, mas isso tem muito mais a ver com você do que com o outro, tá? Então isso é uma certa desculpa que a gente dá, né, para quando a gente está ali querendo focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não dá realmente atenção àquela situação ou não gosta do assunto, e a gente acaba tendo uma facilidade maior para dispersar, tá bom? O segundo é o escuta para julgar.
Então, nesse momento aqui, você escuta para tirar aquela situação da sua frente, né, para amassar aquele problema de uma forma muito rápida. Então, ali você está preocupado simplesmente em dizer errou, acertou, segue em frente ou volta atrás. Então, isso não é também um nível de escuta tão interessante, principalmente para um líder, né? Você vai acabar perdendo a sua equipe. A gente já falou isso aqui em outros momentos, em outras aulas nossas, que o nível de escuta ele é fundamental para um processo de liderança efetivo. Tá bom? O terceiro é a escuta para saber. Então, nesse agora você tem um pouco mais de interesse. Então, você escuta para saber ali o que está acontecendo, saber o que foi que ocorreu, ou você consegue ter ali um conhecimento mais amplo da situação, o seu nível de presença naquela atividade está ali em quase 100%, mas o seu foco ainda não é 100%, então você está ali pensando, escutando a situação, né? Mas já pensando nas soluções futuras, ou pensando no que pode ser feito e no que deve ser feito, e muitas vezes você deixa passar o que a gente consegue captar muito bem no nosso quarto nível de escuta, que seria o escutar para entender. Então, nesse escutar para entender, você consegue ali, perceber o que levou o nosso colaborador a tomar aquela decisão ou a fazer aquela atividade, e você consegue ter uma clareza maior da sua ação posterior, para que você possa trazer ali o resultado que a empresa espera e o treinamento necessário para que o seu colaborador possa também se desenvolver através daquela situação. Ok? Então, esse é um primeiro ponto que a gente traz do Viver o Presente. Eu quis trazer, apesar de ter outras aulas aqui sobre níveis de escuta, mas isso é um dos primeiros aspectos que faz a gente dispersar e a gente não viver o presente de muitas coisas, né? Quantas e quantas vezes a gente está ali num barzinho mesmo e a gente vê ali 3 pessoas na mesa, eles não se conversam, mas cada um está ali no seu celular, conversando virtualmente, às vezes até talvez o mesmo grupo ali tenha mais de uma pessoa e eles estão ali ao invés de estar confraternizando e aproveitando aquele momento. Tá? Então, o nível de escuta ele é um primeiro ponto ali e talvez o ponto mais nítido de que você não está vivendo o seu presente. Ok? Então, seguindo, eu acho importante a gente entender por que a gente acaba perdendo a nossa atenção e saindo ali do momento presente. E são 4 o que a gente chama de dispersores do presente, né, de viver o presente, que são o ego, a preocupação com o futuro, o remorso e o multitarefa. Então o ego, né, ele sempre vai te dizer, e com várias pessoas que eu já perguntei, que já conversei, vou trazer no final dessa aula aqui um relato pessoal, mas muitas pessoas que eu já conversei, as pessoas tendem a dizer, não, eu consigo fazer 2 coisas. Eu consigo responder um e-mail e consigo responder meu colaborador ao mesmo tempo. Cientificamente, a gente já está mais do que comprovado que o cérebro humano ele é capaz de focar muito bem em uma atividade por vez. Né? Mais de uma atividade por vez, a gente já tem uma certa dificuldade, a gente já pode cometer erros ali de análise e etc. Então, o ego nos faz pensar dessa forma. Isso faz com que a gente esteja, olhando para a imagem lá do começo da nossa aula, né? Que a gente esteja lá, no exemplo, no jogo de futsal do nosso filho, ou no jogo de basquete da minha filha, ou na dança da minha filha, né? Que eu tive já momentos como esse, e eu estava ali respondendo um e-mail, e eu não presenciei muitas vezes determinadas conquistas delas naquela atividade, porque simplesmente eu estava ali com a preocupação com o futuro, que podia esperar meia hora, 40 minutos, não havia nada de urgente, havia sim uma questão de ego, de achar que eu precisava sempre responder de imediato, né, e querer ali, naquele momento, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, acabava que não fazia nenhuma nem outra, porque a resposta também não podia ser tão longa, afinal de contas eu estava ali no jogo, então acabava que não saía nada funcionando bem. Aí no outro dia vinha um remorso, porque eu estava ali com a situação ainda para responder, mas a minha filha estava chateada porque eu não estava 100% presente no evento dela, e a gente fica ali com aquele ciclo vicioso e com o sentimento que a gente está sempre devendo, né? Porque eu acabei não entregando o que eu deveria entregar
relacionada ao trabalho. E eu também estive ali com falha, né, com a minha família, e eu estou falando aqui no exemplo das minhas filhas, mas a gente pode trazer vários outros exemplos em que você vai estar, por exemplo, no jantar com a sua esposa e respondendo um e-mail. O executivo, a gente sabe, e quem família de executivo entende que como somos ali peças-chave de determinadas situações, em momentos de urgência, nós vamos precisar ser acionados, vamos precisar resolver. Mas será que todos esses momentos são urgentes? Né? Será que eles não podem esperar um pouquinho mais? Será que eles não podem esperar meia hora? Né? Então, assim, tudo bem, pede licença ali, dá uma olhada no celular ele rápido. Né? Outra coisa, se for uma urgência, será que viria uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail? Né? Será que uma urgência não viria uma ligação para explicar da urgência? Então, assim, muitas vezes a gente cria na nossa cabeça determinados pontos, né, determinados monstros. Como já dizia a música do Legião Urbana, né, viveremos entre monstros da nossa própria criação. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia. E é esse problema que a gente cria para nossa cabeça, o que atrapalha bastante o nosso dia a dia, porque se eu não estiver 100% focado nas minhas atividades, eu não vou conseguir entregar aquilo que se espera de mim. Eu vou estar sempre devendo em algum lugar, ok? Então agora a seguir eu vou te trazer 4 passos para que a gente possa viver o presente. A gente vai falar um pouquinho ali sobre cada um deles, te dando uma dica para que você possa já sair dessa aula sendo capaz de viver o presente, tá bom? Já salva o vídeo, já compartilha com os amigos aí, se você gostou e sabe que alguém passa por esse momento. Só lembrando, toda segunda-feira a gente tem um vídeo novo aqui no canal abordando temas de liderança com foco em jovens líderes ou pessoas que querem ali fazer carreira na liderança corporativa, tá ok? Já dá um like no vídeo, já clica em seguir ali para seguir a gente e dar uma força para a gente aqui no canal. Seguindo aqui, nós vamos agora para os 4 passos para viver o presente e ter uma vida sensacional. Pessoal, eu digo com toda sinceridade, isso aqui é parte de um curso que eu fiz há um bom tempo, acredito que há uns 11 anos atrás, né, e que mudou a minha forma de enxergar a produtividade, tá? Então, eu trago para vocês aqui algumas dicas, 4 caminhos, na verdade, que eu passei a utilizar com a maior frequência. Lógico, né, muitas vezes a gente traz também essa informação que a gente escorrega, a gente acaba ali, principalmente quando a gente está ali talvez vivendo uma crise em que a gente está com o nervo à flor da pele enquanto líder, então tudo parece ser uma urgência, mas viver o presente é libertador. Fazer uma coisa de cada vez é libertador. Então, quando eu estou no meu treino, no meu horário de treino, eu penso ali nos meus índices, no que eu tenho que fazer, em que velocidade eu tenho que andar, ou que peso eu tenho que levantar, ou em que pace eu tenho que correr. Então, eu estou focado naquilo ali, tá? E tento esquecer, obviamente, o meu celular. Óbvio, já aconteceu de receber ligações, claro que acontece, né? Você tem urgências ali no seu ambiente de trabalho, afinal de contas, muitas vezes eu trabalhava recentemente agora com saúde suplementar, a saúde não para, 24 horas, 365 dias por ano. Mas a gente pode reduzir bastante isso. Outra, o telefone tocou, eu paro a atividade, paro o relógio, atendo o telefone, o que tem que ser feito, e depois eu volto para minha atividade ou cancelo ali a atividade naquele dia, se for o caso, e vamos ali resolver a bronca que tem que ser resolvida com foco 100% nela. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente traz aqui, que a gente entende como um passo para viver o presente, é cuidar do seu estado de humor. Pessoas de mau humor dificilmente conseguirão ali viver o presente, né? Pra falar a verdade, a pessoa quando está de mau humor, normalmente ela está ali com algum remorso ali, com algum problema relacionado ao passado, ela não consegue se desvencilhar. Então ela está ali sempre chateada, depressiva, irritada. Tem algumas aulinhas aqui que a gente fala também do elevador do humor, né? Ou algum Reels lá no meu Instagram que você pode dar uma olhada, mas normalmente é isso que acontece, tá? Então, concentre-se no seu estado de humor, concentre-se na qualidade do seu pensamento, busque sempre elevar esse estado de humor, entenda que durante o dia, né, além do seu dia profissional, você tem várias coisas que vão te trazer ali uma baixa da energia, então
Então, como você faz para elevar a sua energia no dia a dia? O que você precisa fazer? É dar uma respirada, é escutar uma música, é pensar em algo positivo, né? Com o tempo isso vai ficando muito mais fácil. Você acaba encontrando caminhos de simplesmente ali numa respiração mais tranquila, você consegue voltar ali para o foco e elevar sua energia, entender que aquele momento ali, né, te tirou um pouco do trilho, mas você consegue administrar. Mas durante esse primeiro momento, vale a pena. É uma música que eleva a tua emoção, então coloca ali aquela música, vai para um estado positivo novamente, para te levar ali, levar mais energia para que você consiga focar naquilo que você precisa fazer. Tá bom? O segundo ponto é a única coisa. Existe inclusive um livrinho que fala sobre isso. Então é foco e 100% de atenção àquela tarefa que você está fazendo. Zero dispersão, zero tentativa de ser multitarefa, zero tentativa de... Algumas pessoas... Quando eu era mais novo, né, muitas vezes eu estudava escutando música. Só que com o tempo, eu comecei a perceber que a música era muito mais para me tirar do ambiente e me blindar do ambiente do que propriamente para estudar com música, né? Na verdade, se eu usasse simplesmente um fone de ouvido para tapar ali o som ambiente, funcionaria da mesma forma. Porque eu percebi muitas vezes, né, e hoje que eu percebo isso, depois de ter estudado um pouco mais sobre este assunto, que eu não escutava música. Eu não sabia nem que música estava tocando. Então, assim, eu tinha. E quando eu começava a perceber a música, eu tinha uma perda de atenção ali naquilo que eu gostaria de, o que eu queria estar fazendo, tá? Então, existe uma diferença grande aí, mas, cara, dê 100% de foco na sua tarefa. Divida seu dia em partes, né? Faça ali, por exemplo, eu tento seguir ali o padrão dos 40, 50 minutos de atividade por 10 ali de intervalo. Então, para que eu não canse muito a minha mente daquela determinada atividade, para justamente conseguir manter o foco muito próximo ali de 100% na atividade que eu estou fazendo. Tá ok? Terceiro é aproveitar o momento. Em um livro da Brené Brown, ela conta que uma determinada viagem com a sua família e sua filha, eles estavam num local e a filha dela fechou os olhos e ficou parada um tempo com os olhos fechados e ela questionou, mas por que você está fazendo isso? E a garota respondeu que ela estava fotografando aquele momento na mente. Eu vivi justamente isso, né? Em umas férias, eu estava na beira da praia, em Key West, com a família, tomando uma cerveja geladinha, em um pôr do sol, vendo um navio se afastando, alguns uns quiosques móveis que tem lá, que são feitos de palha de coqueiro, com motor ali de popa, para aquele mar lindo sol se pondo no fim, sem dispersar, sem pensar em nada, sem estar com preocupação ou com foco no que quer que seja, né? E vivendo o presente e aproveitando aquele momento 100%. Então a dica que eu trago para você aqui é aprecie pequenas coisas da vida, né? Afinal a vida passa e lá na frente esses momentos muitas vezes não voltam, né? Esses momentos muitas vezes não voltam. Eu uso uma frase muito, eu uso muito, né, a frase que o Joel J, desculpa, aplica, né, que é saúde, família e trabalho. Nunca inverta a ordem. E isso é a coisa mais certa que existe, né? Óbvio, sua família depende do seu trabalho, sua família depende da sua saúde, mas em resumo pense primeiro em você, pense depois na sua família e pense depois no seu trabalho, porque é isso que faz a vida da gente ser boa, é isso que faz a vida da gente ser feliz. Ah, professor, mas sem o meu trabalho minha família vai ser prejudicada. Concordo com você, concordo com você. Mas sem você, sua família vai ser mais prejudicada ainda. E outra, se você só pensar no trabalho, será que a sua família vai conseguir e ela está aproveitando você? Será que você está ali com ela no final de semana, mas o tempo todo no celular respondendo e-mail, ou pensando no trabalho, ou só falando de trabalho? Vale a pena para eles também? Eles vão entender isso, óbvio, eles vão entender que você trabalhou, mas será que eles vão ter carinho com você? Será que eles vão entender que você viveu momentos interessantes com eles? Será que a vida realmente passou junto com vocês? Vocês aproveitaram a vida juntos?
né, ou você simplesmente financiou a vida deles, tá? E por fim, destrua os pensamentos negativos. Eles vão acontecer sempre, tá? A gente sempre ali vai ter um momento em que a gente vai querer dispersar, mas isso não deve acontecer, tá? E você precisa fazer com que eles sigam em frente, que eles possam ir embora. E aí a gente volta para a primeira dica, que é ter ali o estado de humor e elevar o estado de humor. Então, não se abale quando isso acontecer. Isso é a coisa mais comum, né, que tem, principalmente quando a gente está nesse processo de transição, em que a gente fazia mais de uma coisa ao mesmo tempo, e que a gente começa a quebrar esse ciclo. Acontece, né, desses pensamentos eles voltarem e a gente está ali, né, no redemoinho mental, tá? Mas isso você consegue quebrar se você estiver ali no estado de atenção, seguindo esses 4 passos que a gente está sugerindo aqui para você, ok? Então, já indo aqui, finalizando a nossa aula, parece fácil, mas não é, né? Isso é mais ou menos como aquele colega, né? Aquela pessoa que é fumante e diz, não, eu fumo porque eu gosto, mas eu paro de fumar a qualquer momento. Não é assim, né? A nossa mente, quando ela é programada para isso, né? E a gente acha que estar 100% ocupado é sinônimo de produtividade, eu já penso completamente o contrário. Então a gente já vai ter uma dificuldade muito grande para isso, até porque a gente começa a se encher de tarefas. Eu vejo pessoas, quando eu estou trabalhando com algumas pessoas, fazendo mentoria sobre produtividade, né? E as pessoas, olha, mas eu coloco tudo na minha agenda. Eu disse assim, e chega ao final do dia frustrado porque não conseguiu completar nem a metade. É isso mesmo, é lógico, né? Porque a gente acaba não colocando na agenda o tempo de trânsito, a gente acaba não colocando na agenda as urgências, a gente acaba não colocando na agenda o tempo do cafezinho, a gente acaba não colocando na agenda o que a gente atende no celular, a gente não coloca na agenda uma resposta do WhatsApp. Então a gente acha que tudo, né, e que todo aquele tempo eu vou conseguir dedicar para aquelas questões. Quando eu era criança, eu assisti criança não, adolescente, eu assisti uma série, se eu não me engano, era Anos Incríveis. E todo dia o pai chegava irritado do trabalho. Todo dia o pai chegava irritado do trabalho. E quando a esposa, tentando puxar assunto, perguntava para ele, né, assim, como foi o trabalho? Ele respondia, o trabalho é o trabalho. Como foi o trânsito? O trânsito é o trânsito. E o garoto, né, o filho ali, eram 3 filhos, o filho mais novo querendo ali a presença do pai, é muito, muito próximo aqui do que a gente está conversando, né? Uma família tradicional americana em que só o homem trabalhava, então precisava trabalhar demais, não podia, o medo de perder o emprego e não conseguir suprir a sua família era muito grande, então ele ali focado no trabalho, só que tem um dia que o jovem pede, né, o seu filho mais novo pede para acompanhá-lo no trabalho e ele leva. E o engraçado é que a cena traz os dois no final do dia. É o jovem também chegando extremamente irritado, assim como o pai, porque ele presenciou tudo que aconteceu com o pai no trabalho. E ele chegou também cheio de carga negativa. Então, a gente precisa, né, os pensamentos eles vão vir à nossa cabeça. Agora eles só vão ficar se a gente deixar, tá? Então, eu te desafio a fazer isso, a se conhecer melhor. Começou a notar que está perdendo ali o foco. Será que é o momento de dar uma paradinha, tomar um café, fazer outra coisa, depois voltar 100% para aquela atividade? Será que eu não preciso parar agora, dar uma olhadinha aqui no meu WhatsApp, para depois... Então, divide teu tempo de acordo com o teu ciclo de atenção, né? Divide teu tempo de acordo com o teu ciclo de atenção, para que a gente possa seguir em frente, tá bom? Para a gente ir finalizando, a gente tem, depois dessa minha fala aqui, a gente tem apenas uma atividade, que eu vou trazer um vídeo aqui para vocês fazerem um testezinho simples. Mas uma das coisas que eu gostaria de dizer é que eu era assim, né? Eu me lembro que uma vez a gente estava num treinamento da empresa que eu trabalhava, e esse treinamento eram gestores, né, que chamavam de catalyst, aqueles gerentes que estavam ali no processo de crescimento profissional, e diretores e VPs. Então eu era um desses gerentes e tinha uma subordinada minha que acabava estando lá também em razão desse pipeline de promoções que a gente tinha, e a professora abordou esse tema e disse assim: a gente não consegue fazer bem feito duas coisas ao mesmo tempo. E essa minha colaboradora falou baixinho, né, obviamente, mas falou para eu ouvir e disse assim: consegue sim. Eu já vi Humberto me responder e continuar respondendo o e-mail.
Só que aí vem um problema, né? Muitas vezes você não respondeu 100% correto para ela, e lá no e-mail eu escrevia gato com J, saudade com C. Isso é um problema porque seu cérebro está dividido ali naquele momento. E, obviamente, você vai cometer algum erro em algum local, tá? Então, eu sou esse estudo de caso, eu era essa pessoa, eu era completamente multitarefa e achava que aquilo era o máximo, que eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. E já quebrei muita cara por isso. E estou trazendo aqui um exemplo de uma pessoa que hoje vive muito melhor, conseguindo se concentrar em uma única atividade por vez. Tá bom? Vocês agora vão ver um vídeo. Eu queria que vocês contassem quantos passes de basquete o time branco faz. Vamos lá? Vou colocar aqui para vocês. E aí, você contou os 13 passos, mas você viu o urso de preto dançando Moonwalker? Vamos rever o vídeo aí. Olha, olha o ursinho ali no meio. Percebe? Conseguiram enxergar agora? Pessoal, isso é uma prova de que a gente não consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo, tá? Então, eu te convido, né, te agradeço por esse momento, te convido para poder você estar seguindo a gente aqui no canal, visitar o nosso site, né, humbertobarroso.com, e no nosso Instagram. A gente toda semana tem um vídeo novo, 6 vezes por semana. A gente tem um Reels abordando assuntos relacionados à carreira, produtividade e à liderança. E eu espero que você goste, eu espero que você acompanhe aqui o nosso trabalho. E a gente está aqui à sua disposição para o que você precisar. Tá bom? Muito obrigado, tchau, até a próxima.